A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 e o versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando Jesus passou em Jericó, aquela multidão, o cego Bartimeu, ele fez uma pergunta: o que está acontecendo? Esse alvoroço todo. Alguém disse: você não sabe? Não. Jesus de Nazaré está passando por aqui. O que tem esse Jesus Cristo de Nazaré? Você não sabe? Não. Por onde ele passa, os paralíticos andam, os mudos falam, os cegos veem, os surdos ouvem, os demônios são expulsos e as pessoas são curadas e libertas. Essa fala gerou fé no coração de Bartimeu. E ele então desesperadamente começa a gritar: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajuda. E o seu grito foi da alma, do mais profundo da sua alma. Jesus ouviu o grito da alma de Bartimeu. Voltou e curou a sua cegueira. Jesus perguntou se ele cria, se ele acreditava que Jesus podia curá-lo. Ele disse que sim. Jesus então abriu seus olhos e ele viu. Isso tudo foi gerado pela fé. Por isso que temos que pregar a palavra, anunciar a palavra, ministrar a palavra, porque a palavra da fé é que estimula, gera fé no coração do ouvinte, do pecador, e ele corre para Cristo e Cristo opera o milagre da cura, da libertação e da salvação. A Bíblia fala para nós em Josué capítulo 3, versículo 1 ao 13, fala da palavra da fé que Deus deu a Josué e Josué deu ao povo. Quando eles estavam diante do Rio Jordão, e o Rio Jordão estava cheio, e Josué vai orar, e Deus dá uma palavra de fé para Josué. Qual foi? Diga aos sacerdotes, diga aos levitas, que ombrem a arca e caminha rumo ao Jordão. Ele estava em cheio. E há de ser que quando eles colocarem a planta dos pés, eu abrirei o Jordão para o meu povo entrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Enquanto a nação estava aguardando à beira do Rio Jordão, o povo deve ter ficado imaginando o que Josué pretendia fazer. Ele estava orando, procurando uma resposta em Deus, buscando uma resposta em Deus. E no versículo 15, Deus vem ao seu encontro. Diga ao meu povo que marche, e há de ser que quando eles pisarem a planta do pé, eu abrirei o Jordão. Fé. Não tinham como construir barcos, balsas para transportar mais de 1 milhão de pessoas pela água até o outro lado. Além disso, ao se aproximarem desse modo da terra, seria um alvo fácil para os inimigos. O que seus líderes iriam fazer? Oraram a Deus e Deus trouxe a palavra da fé. Como Moisés antes dele, Josué recebia ordens do Senhor e lhes obedecia pela fé. Nós recebemos ordens de Deus, mandamentos de Deus,
instruções de Deus e temos que obedecer pela fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Caminhamos por fé, vamos ganhar o céu por fé, vamos construir por fé, vamos adquirir por fé, vamos conquistar nossa casa própria por fé, a cura por fé, o céu por fé. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é dom de Deus, e o dom de Deus é Cristo que estimula, gera essa fé em nós através da sua palavra. Alguém disse bem que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Não é crer apesar das evidências, através das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Deus falou que daria a terra da promessa, mas não foi um toque de mágica. Deus disse a Josué: pega a espada, entra na terra, conquista a terra, porque eu dei ela por herança. Mas não foi toque de mágica. Eles tiveram que usar a fé e agir. Ao ler Hebreus 11, o grande capítulo da fé nas Escrituras Sagradas, nós descobrimos que todas as pessoas citadas nesse capítulo fizeram algo em função de sua fé em Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé, não tem como tomar posse sem fé, não tem como crescer sem fé, não tem como ganhar o pecador sem fé, é impossível. A sua fé não foi um sentimento passivo, mas uma força ativa em Josué. Abraão, olha aqui, Abraão creu em Deus, saiu de Ur dos Caldeus e rumou-se para Canaã pela fé. Deus não revelou a princípio nem onde seria. Ele foi caminhando e Deus foi revelando no tempo. Moisés creu em Deus e desafiou os deuses dos egípcios e conduziu os israelitas para a liberdade pela fé. Pela fé, Gideão creu em Deus, liderou um pequeno grupo de israelitas que venceu um enorme exército dos medianitas pela fé, crendo que Deus agiria silenciosamente, secretamente, ocultamente, e lhes daria vitória. E deu, e agiu secretamente e deu a vitória. As muralhas do inimigo foram ao chão. As muralhas de Jericó ruíram, porque Gideão creu pela fé. A vida de fé sempre nos leva a agir, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Não adianta você falar que tem fé e não agir. Não adianta falar que você cultiva a fé e não age. Tem que orar e agir. Oração. Tem o tempo da oração e tem o tempo da ação. Tem o tempo de orar e o tempo da ação. Orou, creu, age. Deus entrará no milagre. Então precisamos agir pela fé. O povo no deserto obedeceu pela fé. Josué avançou pela fé. Abraão cresceu pela fé. Jó creu que o seu Redentor lhe daria vitória pela fé. A fé é trazer à existência o que não existe. Que Deus te dê uma fé viva e poderosa, que faz milagre,